Boa tarde, alunos do quinto ano. Vamos para mais uma aula de História? Vamos ver o capítulo 4, Lutar pela Cidadania. Até pouco tempo atrás, crianças de famílias pobres não frequentavam a escola porque precisavam trabalhar. O trabalho infantil era empregado até em atividades perigosas ou que prejudicavam a saúde. A fotografia que vocês estão vendo mostra uma situação muito comum no Brasil do início do século XX. Crianças trabalhando em uma fábrica. Mas nós sabemos que atualmente isso é proibido nos países e é de direito de toda criança não trabalhar. Vamos ver agora os direitos e os deveres. Na maior parte dos países, ser cidadão significa ter uma nacionalidade e possuir direitos e deveres. Entre os direitos está o de participar das cidadãos tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. Ela surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, no final do século VI a.C., na Antiguidade. Em Atenas, a noção de cidadania era diferente da atual. Apenas os homens adultos, nascidos livres e filhos de atenienses podiam ser considerados cidadãos. As mulheres, as crianças, os estrangeiros, os escravos não eram cidadãos, não tinham direitos políticos, nem podiam ser considerados, candidatos a cargos públicos. A ideia de que a cidadania deveria ser um privilégio de poucos durou muitos séculos e ocorreu em diversas sociedades. Foi apenas a partir do século XVIII, como vocês estão vendo aí, né, que homens e mulheres passaram a lutar, né, para criar uma sociedade em que todos possuíssem os mesmos direitos. Aqui vocês estão vendo, né, uma das personalidades políticas mais importantes da atualidade. Nessa imagem, ela faz um discurso no Parlamento Europeu, lá na França. Lá no livro de vocês, né, do quinto ano, na página 71, vocês irão ver a imagem e vai ver falando a respeito dessa imagem. A ideia de que todos têm direito faz parte de um movimento de transformações que estava acontecendo na Europa desde o século XVII, mas começou a se desenvolver com mais força no final do século XVIII. Esse movimento ele teve grande influência no mundo inteiro, até mesmo aqui no Brasil, né? Os franceses, em 1789, lutaram para que todos no país, até o rei, fossem obrigados a obedecer às leis. E para que, a partir daquele ano, todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. O resultado foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que hoje é considerado um documento histórico importante. As declarações do direito do homem e do cidadão. Vou ler para vocês aqui só 2 dos artigos dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão. No artigo 1 diz: os homens nascem e são livres e iguais em todos os direitos. Né? No artigo 4 fala sobre a liberdade, diz que a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Nessa imagem aí, está colocada, eu não sei se dá para ver, nela está escrito todas as declarações do direito do homem e do cidadão. Entre os séculos 19 e 20, muitas pessoas continuaram lutando por os seus direitos, né? Para que sejam iguais e para exercer sua cidadania. Nos países da Europa e da América, entre eles o Brasil, as mulheres lutavam pelo seu direito. No caso aí, pelos direitos ao voto, os negros contra a discriminação racial e os trabalhadores por melhores condições de trabalho e por salários,
né? Essas lutas, elas resultaram em leis que garantiam direitos e protegiam os cidadãos. Entre eles, né, está o quê? A criação de leis trabalhistas que garantissem direito, como férias, salário mínimo, descanso semanal, segurança no trabalho. Outro também é o direito de receber tratamento médico adequado e gratuitamente, né? E o outro também que eu destaquei é igualdade de direitos entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Nos últimos anos, os direitos das pessoas com deficiências têm ganhado espaço no Brasil e em outros países do mundo. Garantir os direitos de cidadania também significa criar ferramentas que ajudem as pessoas com deficiência a frequentar escolas e participar dos espaços públicos das cidades. Nessa imagem aí tem um homem, né, com deficiência, né, utilizando uma plataforma. Ele também tem direitos e deveres, né, como cidadão. No Brasil, os cidadãos têm um conjunto de direitos garantidos, no caso aí, né, por leis. A Constituição Brasileira, aprovada em 1988, por exemplo, garantiu aos brasileiros. Coloquei só 2 itens aqui. Poder participar das decisões políticas do país, escolhendo os governantes e participando de partidos políticos. E o outro que eu coloquei é utilizar serviços públicos, como escolas e hospitais. Nessa imagem, vocês vão ver aqui que é uma sala de aula, né? Uma das consequências de transformação do estudo em um direito e que todas as crianças e adolescentes, elas podem estudar sem participar, sem ter que trabalhar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, garantiu também diversos direitos para as crianças, pessoas com menos de 12 anos e adolescentes, pessoas entre 12 e 18 anos, né? No caso aí, vocês estão vendo que eles têm o direito ao que? A escola, não é? Entre os direitos está o de ter uma família, de estudar e de não trabalhar. O Estatuto do Idoso, de 2003, ele ajudou a proteger os direitos das pessoas com mais de 60 anos, com o direito de aposentadoria, além de outras garantias que ajudassem as pessoas a viver de forma adequada durante a velhice. Ser cidadão não significa apenas ter direitos. Há vários deveres que todos precisam cumprir para que nossa sociedade funcione corretamente. É dever de todo cidadão. Quais são eles, os deveres? Obedecer às leis do país, pagar imposto, votar e participar das decisões políticas, respeitar outras pessoas, né, no caso, suas diferenças e suas histórias de vida, não perseguir as pessoas por terem crenças religiosas ou políticas, preservar o meio ambiente no seu cotidiano e preservar os patrimônios públicos. Aqui nós temos o que aqui? Pessoas recolhendo, né, lixo em uma praia. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão nos seus deveres. Estão o quê? Preservando o meio ambiente no seu cotidiano. Porque isso aí é muito importante para a nossa vida e para servir de exemplo para o próximo. Bem, nossa aula de hoje foi só isso. Na próxima a gente continua falando mais sobre direitos e deveres. E vocês irão fazer atividade na página 70, 71, 72 e 73. Só as questões indicadas entre parênteses. Fiquem em casa, fiquem com Deus, beijos de tia Lana e até a próxima.